Sejam muito bem-vindos ao podcast aqui do nosso querido João Ricardo. Muito Meu obrigado. amigo, é muito bom você ter selecionado esse tempo para poder conversar um pouco mais com as pessoas que estão nos escutando, nos ouvindo aqui. E para quem não te conhece, quem é o João Ricardo? Vamos lá. Bom, João Ricardo é um mineiro, nasci em Belo Horizonte e vim para Brasília pequeno. E em Brasília fui construindo toda a minha vida, meus amigos, meus círculos de conhecidos, inclusive a minha questão da vida profissional, vida familiar. Então, sou uma pessoa comum que cresceu em Brasília e aprendeu a, dentro daquilo que tinha ao seu redor, construir o melhor que podia. Maravilha. E que muitas pessoas devem te perguntar, né? Como é que você conseguiu ter tanto sucesso na sua vida? O mais interessante, Lucas, é que nunca foi assim. Pelo contrário, eu sempre fui a pessoa mais comum, aquele dos amigos que não conseguia fazer nada, eu até brinco que quando eu ia ter algum jogo, alguma coisa de esporte, eu sempre era o último a ser escolhido, porque eu era ruim na maneira de jogar, eu era ruim nas atividades físicas, eu não era um bom aluno, pelo contrário, eu sempre fui um aluno de medíocre para baixo. Então eu já cheguei a reprovar de ano no meu segundo grau, eu reprovei o primeiro ano do segundo grau, foi difícil, meu pai só queria me enforcar, né? Mas eu reprovei, então assim, eu sempre fui muito medíocre, muito mediano. Mas foi interessante que num determinado momento eu consegui fazer com que essa mediocridade e essa pequenez pudessem ser aliados ao meu crescimento. Em qual aspecto? Eu comecei a perceber que eu podia crescer, mas para isso eu precisava ter esforço. Qual é o ponto que muitas vezes bloqueiam as pessoas? É que elas acham que não tem como crescer porque elas não sabem como se esforçar. E na hora que eu percebi que me esforçando era possível mudar, aí eu comecei a me esforçar em várias áreas da minha vida. E eu comecei muito interessante, eu comecei pela parte física, muito magro. Cara, eu era muito magro. Eu, na minha época, com 17 anos, eu pesava 59 quilos. Nossa. Eu até brinco que a parte mais grossa da minha perna era o joelho. Eu era muito magro, muito magro. Então eu comecei na malhação a perceber, é possível engordar, é possível crescer. Então eu comecei a malhar e ver que no meu esforço da malhação tinha resultados. E eu comecei a pegar essa ideia do esforçar com objetivo, com dedicação, e comecei a trazer para as outras áreas. E aí que começaram as coisas todas a mudar na minha vida. O interessante é que muitas pessoas também chamam de sucesso apenas a parte profissional ou do dinheiro. Quais são os pontos que você chama de sucesso, João? Nossa, tem tanta coisa que é o sucesso. Mas essa sua pergunta é maravilhosa, porque realmente as pessoas elas só focam assim, ó, se virou milionário é uma pessoa de sucesso. Se a pessoa é uma pessoa que de repente não tem destaque, ela não é uma pessoa de sucesso. E o sucesso não é questão financeira. A questão financeira é uma das pequenas perspectivas da vida. Nós temos várias áreas que são questões que podemos falar que são sucesso. Nós temos a questão familiar, nós temos a questão pessoal, nós temos a questão também da superação, da capacidade de você ser útil, de você entrar num lugar e fazer algo que seja realmente diferencial para as pessoas. Então o sucesso é você conseguir, o que eu falo muito, é você conseguir cumprir a sua missão de vida. Então nem todo mundo cresceu para ser uma pessoa, um cantor de rock. Eu, por exemplo, se eu cantar, eu sou apedrejado, porque eu canto mal. Mas o que acontece? Nem todo mundo cresceu para ser cantor de rock, mas naquilo que você faz, ou aonde você está, você pode fazer o diferencial na vida das pessoas, como um cantor de rock faz. Então o sucesso é a capacidade que você tem de entrar no local que você está, ou no local que você tem, e lá você ser o diferencial das pessoas. Aí é o sucesso. Eu brinco sempre, se eu te perguntar qual foi o ganhador do Oscar de Física de 3 anos atrás, provavelmente você não saiba. Ou se eu perguntar quem foi o ganhador de Química do Nobel de Química, aliás, né? Quem foi o ganhador do Nobel de Física, ou quem foi o ganhador do Nobel de Química de 3 anos atrás, talvez você não se recorde. Mas se eu perguntar de uma professora que fez a diferença na sua vida ou que te ensinou a estudar, você vai lembrar. De um amigo que te ajudou naquele momento mais difícil, você vai lembrar. De um parente que foi essencial ou foi um pilar na sua vida, você vai se lembrar. Então essas pessoas, elas são um sucesso, porque elas deixaram a marca delas no seu coração de uma forma que nunca vai esquecer. Então eu tive uma professora de história que ela me marcou muito, porque ela que abriu
na minha cabeça a importância do estudo. Quando ela me mostrou por que eu deveria estudar. Então, quando ela falou assim, ó, você estuda exatamente para você aprender, e quando você aprende, você abre esse leque, eu fiquei tão encantado com aquilo, eu falei, gente, que coisa fantástica, é para isso. Então, ela mudou a minha vida. Ela foi uma pessoa de sucesso para mim. Ela fez a diferença para mim. Então, o sucesso é exatamente você ser capaz de, do jeito que você é, com as suas qualidades, com os seus defeitos, com as suas diferenças, com as suas idiosincrasias, com as suas especificidades, você ser capaz de entrar na vida dos outros, na vida de quem está próximo de você e mudá-las de forma indelével. Isso para mim é sucesso. Caramba, que bacana. Você riu de bênçãos, né? Nossa, é isso mesmo. E muito do que a gente está falando, eu percebo muito na sua fala, na sua oratória, quando você fala da Seishonoe. Queria saber qual o grau de importância que você coloca da Seishonoe na sua vida e nas suas conquistas. Vamos lá, a Seishonoe para mim ela é muito especial e eu tenho um carinho muito grande ao falar nela. Não é nem só na questão religiosa, da completude, da questão filosófica, né? Mas foi na questão de que lá foi o local onde eu encontrei as ferramentas necessárias para a minha transformação. Imagina só, um jovem, um adolescente normal, complexado, porque eu sempre fui muito complexado na minha adolescência, na minha juventude, em que eu queria me tornar alguém diferente, mas eu não sabia como. Na malhação, eu sabia que eu precisava fazer exercício. Mas e na questão da autoestima? E na questão da própria percepção? Porque a gente tem uma percepção equivocada de nós mesmos. A nossa tendência é sempre nos enxergarmos menores do que nós somos. E na Seishonoe, eu encontrei as ferramentas necessárias para construir valores interiores referentes à minha autoimagem que eu nunca encontrei em lugar nenhum. Então, eu estudei muito em colégios cristãos, colégios católicos, tem muitos, estudei Dom Bosco, Católica, então Pio XII, então sempre foram escolas com viés cristão. E eu não encontrava nelas as ferramentas necessárias para me construir. Então, naquele mundo comparativo, naquele mundo das dificuldades, das minhas inúmeras imperfeições, eu só encontrava complexos e situações que me jogavam mais para o fundo do poço. E na Seishonoe eu encontrei outras ferramentas. Eu encontrei acolhimento, não só a minha busca espiritual, mas acolhimento às minhas próprias imperfeições. De eu entender que eu era um ser em processamento, que eu estava na capacidade, ou eu detinha capacidade de crescer. Isso foi fundamental para mim. Quando eu percebi que eu podia também me transformar, não só exteriormente, mas como interiormente, isso foi uma guinada, isso foi uma transformação muito grande para mim. Então a Seishonoe ela foi importante porque ela me deu os elementos que eu precisava para construir alguém que eu queria ser. Porque todos os dias nós queremos ser alguém que nós idealizamos, mas nem sempre nós somos. Todos os dias nós queremos ser pessoas melhores, mas nem sempre nós somos. O ponto é que, dentro dessa construção, o que eu posso tirar de positivo ou não? Pô, eu imagino eu perfeito, eu imagino eu maravilhoso, eu imagino eu conseguindo fazer as coisas, mas às vezes eu ainda não concretizo. Qual é o aprendizado que eu posso tirar disso? Então, nesse aprendizado, entra a questão do esforço, que eu estava aprendendo a me esforçar, e de saber que dentro do processo de trabalho, dentro do processo de aprendizado, tem a caminhada necessária. E aí veio a paciência, a resiliência, o esforço, e foi transformando o João, que era comum, sempre fui comum, eu até brinco, filho do meio. Então meu irmão era o primogênito, minha irmã era a única menina, e o meu irmão era o caçula. Só eu que não tinha título, meu título era do meio. Então, aquela pessoa que era comum demais, eu comecei a perceber que eu me destacava, não porque eu tinha algo de extraordinário, mas é porque eu consegui transformar aquilo que eu tinha de comum dentro de mim em algo que realmente valia a pena ou fazia diferença para os outros. Eu vejo você muito fã da Seishonoe. Para quem não conhece ainda, o que é a Seishonoe? Porque eu vejo muitas pessoas com preconceito, inclusive. Porque parece que a gente quer colocar uma nova religião sobre a cabeça delas, ou sobre o coração delas. Como é que você identifica o que é a Seishonoe? Nossa, e você falou uma coisa que é verdade. As pessoas, elas têm certos preconceitos. Eu lembro uma vez de ter encontrado um colega meu,
e ele falava, a gente estava numa faculdade de teologia, eu estava visitando a faculdade, conversando com as pessoas e encontrei meu colega. E o meu colega virou e falou assim, nossa, que legal, você está aqui na faculdade, você agora está estudando aqui. Eu falei, não, eu vim aqui só para conhecer, para conversar e encontrar as pessoas, né? E ele virou para mim e perguntou assim, pois é, porque eu sou de determinada linha religiosa, e você? Eu falei assim, eu sou da Seichonoye. E ele, cara, que viagem, que absurdo, que... E começou a falar um monte de coisa negativa, que coisa horrorosa, de repente ele parou, o que é Seichonoye? Então, ou seja, ele não sabia o que era e ele já estava jogando pedra, falando que era coisa ruim, que era coisa do mal, não tem nada a ver. Seichonoye é um movimento filosófico-religioso, por quê? Ele é filosófico no sentido que você estuda, você aprofunda sobre a essência das coisas e, ao mesmo tempo, ele se adapta a religião da pessoa. A pessoa não precisa mudar de religião para ela estudar a Seichonoye. Porque a Seichonoye ela não veio para ser mais uma religião. Ela veio para vivificar a vida religiosa. E para aquelas pessoas que se identificam de tal maneira que o ensinamento te completa espiritualmente, ela pode ser tida como religião. Tanto que a Seichonoye, quando surgiu na década de 30, ela surgiu como um movimento cívico, filosófico. Não tinha nada com religião. A questão religiosa vai assumir no pós-Segunda Grande Guerra, porque o Japão foi dominado pelos Estados Unidos e tudo aquilo que não era religioso era fechado. Então havia uma censura muito grande. E como a Seichonoye ela não tem problema em assumir a forma que for necessária para que a pessoa viva mais feliz, ela assumiu a forma de religião sem o menor problema. Mas a ideia da Seichonoye é o seguinte, você levar numa vida prática uma vida feliz, uma vida em harmonia, uma vida próspera em todos os sentidos. Então, eu levanto de manhã e vou arrumar a minha cama. É uma obrigação que você pode receber ela como chata. É uma obrigação que você pode falar, mas nossa, mas que coisa, eu vou ter que arrumar a cama, tanta coisa importante para eu fazer. E na Seichonoye, o que eu aprendi? Eu vou arrumar minha cama com gratidão. Porque foi lá que eu dormi, foi lá que eu descansei, e é lá que permite que eu possa me levantar no dia seguinte para executar as minhas tarefas com mais força, com mais dinamismo, com mais amor. Então eu agradeço a minha cama, eu agradeço ao meu cobertor, eu agradeço ao meu travesseiro. Então eu arrumo a minha cama com mais gratidão. E como eu consigo reconhecer o valor simples de uma cama e de um cobertor e de um travesseiro na minha vida, eu consigo ter mais felicidade. Então a Seichonoye é uma maneira de viver, é um modo de viver em que você vai buscar a manifestar a grandiosidade que você tem em pequenos atos, como agradecer a cama, agradecer a água que você utiliza, agradecer a tudo e a todos que te rodeiam, a sua família, etc, etc. Então observa só, o ensinamento que permite que você consiga ser mais grato e que você consiga ser mais feliz, ele também permite que você reconheça as suas qualidades. Mesmo você tendo 1 milhão de defeitos. Todo mundo tem defeito. Todo mundo tem defeito, mas também todo mundo tem qualidade. O ponto é que às vezes a gente só foca nos defeitos e esquecemos de ver as nossas qualidades. E quando a gente aprende a olhar também as qualidades, a gente começa a fazer um equilíbrio em que você percebe as suas qualidades, não se esquece de aquilo que você tem que melhorar, mas você também começa a ter momentos de auto-reconhecimento, de falar, pô, você também é um cara que vale a pena, você também é uma pessoa de valor, você merece respeito, você tem que respeitar, mas você também merece ser respeitado, porque você também tem a vida de Deus no seu interior. Fantástico. E uma concepção que você traz muito da Seichonoye, que eu gosto muito, é essa junção realmente de religiões e percepções religiosas. Eu costumo muito na Seichonoye com amigos que são espíritas, outros evangélicos, outros católicos, outros até da Umbanda. Então, assim, trazer esse conceito e colocar isso na prática eu acho incrível. E toda vez que alguém me pergunta sobre a Seichonoye, que eu, assim, estou começando agora meus estudos e muito querendo seguir os direcionamentos que você dá, meu amigo, eu falo, pela minha percepção, que a Seichonoye, o que difere das igrejas é que, primeiro, ela tem uma visão positiva da vida. Então você é um sofredor, você não é um pecador, não, você é filho de Deus e você merece as melhores coisas daquele mundo. E ela tira um pouco o aspecto motivacional e te traz ferramentas. Então, teve a sua última palestra que eu achei brilhante. Geralmente as religiões falam que é importante o perdão. Só fala, meu amigo, você precisa perdoar, você precisa perdoar, você precisa perdoar. Isso todo mundo já ouviu e todo mundo sabe que é importante. Agora,
como a gente consegue fazer esse perdão. E na sua última palestra, você não falou só é importante perdoar. Você colocou, acho que foram 6 ensinamentos, 6 passos de como você consegue perdoar alguma pessoa. Foram 6 ou 7 passos. 6 ou 7 passos. Incrível. E isso que me encantou na Seitonei, porque você não só tem a teoria, então é aquilo que você falou, por exemplo, todas as religiões que pregam a vida, ela tem ensinamentos maravilhosos. O ponto é que você pegar aquele ensinamento maravilhoso e colocar na vida prática é um caminho gigantesco. E o que eu amo na Seitonei é que ela me dá esse caminho de como é que eu pego aquele ensinamento maravilhoso e coloco na vida prática. Então, antes de eu praticar a Seitonei, porque assim, eu conheço a Seitonei desde pequeno, desde os meus 10 anos de idade eu conheço a Seitonei, mas eu só vinha praticá-la mesmo, colocá-la mesmo na linha de frente, no meu dia a dia, já com mais de 21 anos. Estava aproximadamente com 22 anos de idade, quando eu comecei a colocá-la em prática. E o que acontece? Eu fiz muita coisa errada na minha vida. Óbvio, como toda pessoa, eu fui aprendendo pelos meus erros. E quando eu comecei a colocar a Seitonei na prática, eu falei, cara, que legal, eu não preciso aprender necessariamente só pela dor. Eu posso aprender pelo estudo, pelo amor, pela vontade de acertar. E um dos pontos primeiros foi, sempre lia na Bíblia Sagrada ou em outras linhas religiosas sobre honrar pai e mãe. Você precisa honrar pai e mãe, você precisa, sabe, elevar o nome e o amor do pai e da mãe. Mas como é que eu faço isso concretamente? E a Seitonei trouxe isso de uma maneira que eu pude me reconciliar com meu pai e com minha mãe. Então isso para mim é uma grande vitória. Como a gente falava de vitória, né? Uma das grandes vitórias da minha vida foi eu conseguir estabelecer harmonia com a minha família. Porque eu era exatamente por ser muito complexado, eu tinha um espírito muito combativo, de autodefesa. Então se a pessoa viesse falar mal de mim, ou se ela viesse trazer algum comentário negativo, a minha reação era atacar a pessoa. Eu não era capaz de parar, fazer uma introspecção e pensar, será que o que ele está falando é uma verdade? Ou de repente é uma agressão gratuita? Eu sempre tinha como... Eu sou vítima da vida. E essa situação de vítima da vida fazia com que eu fosse extremamente agressivo. Então eu agredia a todos e a tudo que estava ao meu redor. Então eu aprendi a bater para evitar apanhar. Na Seitonei eu fui aprendendo. Não é certo isso. Eu tenho que ter maturidade para lidar. Então, dentro desse trabalho, eu fui conseguindo trazer a questão da harmonia de tal forma que eu parei de agredir os meus pais e os meus familiares e passei a amá-los muito mais e a viver em harmonia. Então hoje eu tenho uma harmonia com meu pai e com minha mãe que eu nunca tinha experienciado isso na minha vida de mais jovem. E eu sou muito grato, isso me enriqueceu, isso me trouxe uma felicidade tamanha de poder saber que eu estou em harmonia. Claro que nem sempre é aquela harmonia plena, a gente tem as diferenças, a gente tem os momentos de conversas difíceis e tudo mais, mas é uma harmonia de ter felicidade, de poder encontrar, de abraçar, de beijar. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Então, aquele ensinamento, honrar pai e mãe, eu consegui trazer de forma concreta para colocar em prática, para hoje eu viver uma vida que eu honro meu pai e minha mãe, porque eu constantemente falo para os meus pais que eu os amo, que eles são importantes, que eles são tudo na minha vida, e eles repetem, filho, você é um filho maravilhoso, nós te amamos e você nos dá muito orgulho. Então eu escuto o negócio, às vezes meu coração explode de alegria. Ele explode de alegria porque eu consegui colocar algo que era um preceito maravilhoso, religioso, concreto, de forma real, de forma perceptível. Claro, o meu exemplo foi em relação a pai e mãe, mas nós temos várias outras áreas da vida que a gente consegue fazer isso e que não necessariamente todas têm que ser iguais. Mas a vivência religiosa no dia a dia, ela faz um diferencial que não tem, assim, é inexplicável a diferença que faz quando você consegue colocar boas ideias, bons pensamentos e vibrações elevadas concretamente no seu dia a dia, na sua experiência, na sua vida, no seu trabalho, na sua vida familiar, etc. É maravilhoso. Fantástico, meu amigo. E uma das coisas que eu acho interessantíssimo esse seu ponto. Inclusive, uma das coisas que mais me chamou a atenção na leitura do seu livro foi o sucesso que você dá à Seitonei sobre a sua carreira. O concurso que você conseguiu passar é um dos mais difíceis e eu julgo mais difícil. Inclusive, hoje a gente tem que fazer 2 concursos para que você consiga chegar até lá, né? Hoje são 2. Me fala um pouco mais sobre a tua carreira. Vamos lá. A minha carreira ela foi muito interessante,
porque eu não sabia o que eu queria da minha vida. Eu não sabia. Eu estava... como eu não sabia estudar, eu não gostava de estudar, então eu corri do estudo. Eu não via sentido no estudo. Então meu segundo grau foi péssimo. Eu fui um dos piores alunos da minha escola. E assim, muito bagunceiro, fazia muita... virava as aulas de cabeça para baixo, mas assim, sempre com muito respeito. Eu nunca fui desrespeitoso a professor. Então eu sempre tive um carinho muito grande pelo professor, mas eu era muito bagunceiro, fazia muita algazarra. Aí o que acontece? Quando eu terminei meu segundo grau, eu não tinha a menor ideia. Então eu reprovei um ano, terminei o segundo grau mais velho do que os meus colegas. E eu não tinha ideia do que eu queria da minha vida. E aí eu vi um colega meu que se tornou, aos 17 anos, ele passou para o concurso de oficial da Polícia Militar. Eu achei lindo aquilo, ele novo assim, sabe, já no comando. Aí o dia que eu vi ele comandando uma guarnição lá de policiais, eu achei aquilo lindo, eu falei, cara, eu quero isso também pra mim. E eu comecei a estudar pra polícia. Só que meus estudos eram muito fracos, porque eu fui um péssimo aluno, então eu tinha que correr atrás de muito conteúdo. Na época, o concurso da Polícia Militar era feito pela UNB. Então você tinha que fazer o vestibular do UNB. Então, um vestibular nacionalmente difícil, uma federal, como a Brasília, que à época era o CESP, que hoje é Sesgran Rio, né? Acho que é Sesgran Rio, agora eu não sei. Então vou falar só o CESP. Então, que na época era o CESP que fazia. Então, um vestibular extremamente complexo, difícil, em que eu reprovei 3 vezes. Eu estudei e não vi resultado nenhum nos estudos. E eu falei, meu Deus do céu. Aí reprovei. Fiz de novo. Pouco crescimento. E no terceiro eu reprovei por 1 ponto em matemática. 1 ponto em matemática. E aquilo eu fiquei, não quero mais, não consigo mais. E falaram para mim, vai fazer direito. Vai estudar direito. E lá fui eu estudar direito, porque eu pensei, bom, direito abre leques, porque eu posso fazer para áreas tanto da Polícia Militar, como também da Polícia Civil, Polícia Federal. Falei, olha, que legal, eu posso seguir essa carreira. E fui fazer o vestibular, eu fiz 5 faculdades. Reprovei em todas. Eu passei em segunda chamada na Católica, aqui de Brasília. O curso era novo, minha turma foi o 3º semestre, então só tinha 1 ano e pouquinho, né? Então eu passei em segunda chamada na Católica e passei numa faculdade em Valparaíso. Nossa. Então, as faculdades tradicionais aqui de Brasília eu reprovei todas. E fui chamado na segunda chamada na Católica. Então, assim, eu entrei quase que de favor. Ó, por favor, vem você também. Não foi nem aquela coisa, fui o melhor aluno. Mas quando eu entrei com a decisão. O que eu fui de péssimo aluno no segundo grau, eu vou ser de excelente aluno na faculdade. Porque aqui eu sei que o que eu vou estudar vai fazer a diferença na minha carreira. E quando eu cheguei na faculdade, eu tive um professor, que ele era juiz, e ele contava na sala de aula o que ele fazia no trabalho dele. E aquilo começou a me encantar. Eu falei, meu Deus, olha, ele ajuda as pessoas, ele faz coisas assim incríveis. E aquilo me encantou, e eu comecei a me interessar muito pela carreira de juiz. E aí eu fiz um amigo, um grande amigo até hoje, que ele, juiz, ele também me contava e ele me incentivava muito. E eu falei, pô, então eu vou seguir a carreira para fazer a magistratura. Só que havia uma lacuna gigantesca entre o João, que não sabia estudar, que acabara de entrar num curso de direito, para o João, que precisava ser proficiente, saber muito para encarar um concurso que era dificílimo. E esse caminhar, ele precisava de uma construção. E essa construção passava tanto da construção intelectual, quanto da construção da própria percepção de quem eu era e de quem eu podia me tornar. E é aí que a Seitonei fez a diferença. Porque ela me ajudou a pegar algo abstrato, que é a ideia de que Deus está em você. Você pode manifestar Deus, ou você tem capacidade, você pode fazer diferente, você pode ser um vencedor, basta que você queira. Isso é a ideia abstrata. Como é que eu coloco isso no concreto? Como é que eu pego essa ideia abstrata de que eu sou capaz e eu posso e coloco isso na vida real? E é aí que vem a caminhada que eu conto no meu livro, né, que é o livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, que é um livro que vai falar sobre a meditação específica da Seitonei, que é a meditação Shinsokan, e no último capítulo eu conto um pouco da minha vida. E dentro desse relato eu falo dessa questão de eu me tornar juiz e o quanto que a Seitonei me ajudou a pegar aquela ideia abstrata e colocar no concreto. Como é que eu construo quem eu vou ser? Então por isso que é tão importante, porque foi
foi uma caminhada, foi tijolo após tijolo que eu fui colocando, que eu fui construindo, que eu fui erguendo os pilares necessários para que eu pudesse exteriorizar uma capacidade que eu tinha, mas eu não sabia que eu tinha, ou eu não sabia como exteriorizar tudo aquilo que estava no meu interior. João, e eu vejo muito a sua dedicação nos estudos para que você consiga ter esse sucesso na sua carreira. Me conta um pouco mais sobre essa importância e como você consegue estudar. Vamos lá. O estudo para mim foi uma questão de amor e ódio. Eu detestava estudar porque eu não entendia para que servia o estudo. Eu achava que o estudo era uma mera decoreba. Eu vou decorar alguns assuntos, eu vou decorar algumas coisas porque eu tenho que fazer uma prova. Eu acreditava que o estudo era assim. E eu não percebia que o estudo ele fazia parte de uma construção, que o estudo ele faz parte do crescimento pessoal. Então eu comecei a aprender a estudar. E foi difícil, porque não entendia, não sabia como. Você imagina uma pessoa que nunca estudou, de repente tem que começar a estudar muito. Então eu comecei nessa caminhada a entender aquilo que melhor se adaptava para mim. Inclusive, nessa minha caminhada de estudos, que foram 12 anos de estudo, do primeiro momento que eu entrei na faculdade até minha aprovação no concurso de juiz, foram 12 anos de estudo. Então foram 12 anos de caminhada em que eu colhi muito sucesso, mas também muitos fracassos. E eu fui aprendendo a lidar comigo. Eu fui descobrindo aquilo que era melhor para mim no desenvolvimento do estudo. E eu comecei a perceber que quanto mais eu estudava, não só eu ficava mais inteligente, eu tinha maior capacidade de fazer as coisas, mas eu também me tornava mais capaz de resolver coisas do dia a dia, da minha própria vivência. Então, à medida que eu ia estudando, eu ia alargando a minha capacidade de ver o mundo. Foi aí que eu comecei a perceber como que o estudo faz a diferença na nossa vida. Então, utilizando essas metodologias, eu fui começando a ter crescimentos, construindo assim aprendizados sólidos dentro de mim, e isso começou a trazer os resultados. Então, eu fui passando em concursos, aí eu fui crescendo, eu fui me desenvolvendo no trabalho, até me deparar com o concurso de juiz, que foi, sem sombra de dúvida, o mais difícil até hoje que eu fiz. E foram 5 concursos, aliás, até a minha aprovação. Foram 5 concursos em 6 anos, até eu lograr minha aprovação no concurso. João, é interessante você falar sobre isso, porque a gente vê várias formas de estudar, né? Tem a Pomodoro, que está bastante em voga, e muitas pessoas acham que é só sentar a bunda na cadeira e estudar. E tem muitas pessoas que têm dificuldade, desde pessoas do ensino médio, ensino fundamental, até as pessoas que querem uma graduação mais específica, ou até na própria faculdade, ou concursos públicos. Tem alguma metodologia específica que você utiliza? Excelente a sua pergunta, pelo seguinte: as pessoas elas falam que estudar é uma forma, mas elas se esquecem que estudar é um processo de aprendizagem. Então, estudar é você utilizar aquilo que melhor se adapta à sua realidade para que você possa pegar aquele conhecimento e tornar em algo concreto a ser utilizado. Ou seja, você criar tecnologias pessoais de você pegar aquele aprendizado e transformar em trabalho, em produção, em algo que seja perceptível. Então, o que acontece? Vira e mexe, aparece uma nova técnica, tem uma nova especialidade, mas na verdade não. Nós temos várias técnicas que já foram aprendidas, já foram executadas, porque não é de hoje que o ser humano estuda. O ser humano estuda tem há milênios que o ser humano estuda, então as pessoas vão apenas às vezes dando novas roupagens a técnicas que já existem. Então o ponto é que quando você descobre os passos básicos que você tem que utilizar em qualquer técnica e você começa a experimentar as técnicas que existem, aí você consegue se desenvolver. Inclusive o curso que eu desenvolvi sobre estudo é exatamente sobre isso, é de você pegar o que é básico, o que precisa ter, postura, tanto postura física quanto postura mental, bom ambiente, preparo e uma agenda ou uma visão futura do que fazer. Você tem esses básicos, aí você vai experimentar as diversas técnicas que existem para dentro delas você descobrir qual que funciona, qual que não funciona. Então, para mim, por exemplo, tem técnicas que são extremamente eficientes. E como eu as utilizo até hoje, eu consigo crescer nos estudos, eu consigo continuar o meu processo de aprendizagem sempre constante e muitas vezes sempre alto. Mas, por exemplo, para minha esposa já não deu certo. Teve uma técnica que deu muito certo comigo e para minha esposa não deu certo. Então ela utilizou outra técnica que para ela foi excelente
e ela cresceu. O ponto interessante é que, na questão básica, ela fez exatamente como eu fiz. Então, ela teve o seu preparo físico, o seu preparo mental, o ambiente e se programou. Isso foi a mesma coisa que eu fiz. Agora, as técnicas que ela foi utilizando diferenciaram porque ela é uma pessoa diferente. E muitas vezes a gente sofre por causa disso. Ah, não, porque só a técnica Pomodoro é certa, só a técnica de inversão de estudo é certa, só essa, fazer resumo, E a pessoa acaba sofrendo porque às vezes não é uma técnica que se adapta. E no curso eu falo muito sobre isso. Eu trago mais de 20 técnicas para as pessoas, para elas verem o que tem. E dentro das técnicas elas utilizarem. Óbvio, tem algumas que acabam sendo necessárias, como fazer exercício, por exemplo. Não tem como você crescer se você não fizer exercício. Mas você não precisa só fazer exercício. Então, você tem várias técnicas, dentro delas você vai aprendendo, você vai se desenvolvendo e você acaba crescendo. Então, hoje o meu estudo é baseado exatamente nos 12 anos de vivência e muita coisa que eu já li, muita coisa que eu já aprendi, que me possibilitou a crescer e exteriorizar a capacidade que antes eu não acreditava. Inclusive, eu gravei um curso, já que eu tive essa larga experiência no aprendizado de estudar, eu montei um curso que traz exatamente as técnicas básicas que todo mundo utiliza para estudar. Então, todo estudante ele vai utilizar basicamente isso, mais umas, menos outras, mas todo mundo as utiliza. E dentro desse curso eu trago também as roupagens, as técnicas que as pessoas utilizam, seja Pomodoro, seja de revisão, seja de estudo. Então olha interessante, eu e minha esposa estudando para concurso público, eu e minha esposa somos aprovados. Ambos utilizaram o básico igual, que é o que tem no curso. O básico todo mundo utilizou. Inclusive, uma das linhas do básico, que é a montagem da agenda, é fundamental. É onde muitas pessoas escorregam, é porque elas não se preparam, elas não montam o caminho que elas vão. Então, você vai caminhar, por exemplo, no Eixão, aqui em Brasília, ou você vai caminhar em qualquer local. Você imagina o trajeto para você se preparar. Onde vai ter descida, onde vai ter subida, para você poder montar um ritmo adequado. Se a pessoa ela não se prepara, ela não sabe aonde ela vai ter que dar mais força e aonde ela vai poder dar uma amenizada. E acaba que ela fica um pouco perdida e quando tem um resultado ruim ela se frustra. Então, no curso, eu monto o que é básico, que a pessoa precisa ter, que é a postura física, a postura mental, a montagem de uma agenda e um local adequado para estudar. Então, ela tendo isso daí, ela pode pegar qualquer uma das roupagens, qualquer uma das técnicas, aplicar que ela vai ter um resultado. E dentro dessas técnicas, que são as especificidades, como a técnica Pomodoro, revisão, exercício, aulas filmadas e tudo mais, você pode utilizar aquelas que melhor se adaptam, né? Então, não é uma técnica específica. Então a pessoa fala, eu só estudo por técnica A, eu só estudo pela técnica B. Quando, na verdade, você tem uma gama muito grande de técnicas que você pode utilizar, que elas vão te ajudar. O ponto é que você precisa ter ideia dos pilares. Os pilares, eles acabam sendo, basicamente, os mesmos. As técnicas é que transformam. Então, uma técnica que, de repente, é boa para você, é boa para mim, não é boa para outra pessoa. Mas o pilar é o mesmo. Então, o bom do curso é isso. Eu trabalho os pilares e dentro desses pilares nós observamos diversas técnicas. E na técnica você pode olhar aquela que é melhor, aquela que se adapta melhor à sua realidade, ao seu tempo, etc, etc. Interessante você falar sobre isso, porque eu acho que é uma dificuldade das pessoas, né? Muito. Eu tenho colegas, por exemplo, que têm uma dificuldade imensa, estão estudando e não conseguem ter progresso. Por quê? Porque está falhando em um dos pilares. Ela tem a técnica, tá com um caderno lá, tem um material maravilhoso, mas como não tem os pilares do estudo, aí não consegue desenvolver. E às vezes são pequenos detalhes que os caras conseguiam ajeitar. Isso é interessante porque, por exemplo, um jogador de futebol, se ele quiser performar, ele precisa ter um bom técnico. Exato. Se você estiver fora de forma e você quer emagrecer ou você quer ganhar corpo, se você tiver um médico ou um bom nutricionista ou até mesmo um personal trainer, você vai ter melhores resultados. Com certeza. Isso porque as pessoas dão importância de como estudar. E realmente parece que você consegue aplicar sobre várias ópticas diferentes, né? Tanto da parte da escola, de graduação, concurso. Porque como as bases são fundamentais para estudo, tanto que não tem idade, o curso é para qualquer idade, qualquer pessoa que quer aprender a estudar, ela pode assistir. Para você ter ideia, encontrei uma colega minha,
já acima da faixa dos 40 anos, estudando para a prova da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, e ela falou assim, João, eu não consigo o resultado, eu não estou vendo o crescimento. Aí eu perguntei para ela, você está sabendo estudar? Ela falou para mim, claro que eu sei estudar. Aí eu convidei ela a fazer o curso. Eu falei, então faz meu curso e vamos ver. Nossa, na primeira semana ela virou para mim e falou assim, nossa, João, tô envergonhada. Por quê? Porque eu estava estudando completamente errado. Nossa. Eu não estava sabendo como estudar, porque eu achava que eu estudava. Ela ia deitada para a cama. Então ela pegava o livro, deitava na cama. Resultado, ela mais dormia, cochilava do que estudava. Então quando ela viu, ela falou assim, nossa, e ela mudou a perspectiva, a forma. E ela teve um resultado, que ela já foi e passou na primeira fase da OAB. Ela falou assim, pô, João, obrigado, mudou. O estudo dela potencializou, porque os pilares são os mesmos. Então, seja para vestibular, para concurso, para uma pós, para o mestrado, não interessa. A forma de estudar, ela é a mesma. Os pilares são os mesmos. As técnicas é que variam. Então, as técnicas, você vai ver gente falando de técnica para todo lugar, mas poucas pessoas falam dos pilares do estudo. Fantástico. Poucas pessoas falam de qual é o básico que eu preciso para estudar, seja em que área for. Então, hoje, eu continuo meus estudos. Minha vida mudou completamente diferente. Há 12 anos atrás, minha vida era uma. Hoje, pai, juiz, com 1 milhão de coisas para fazer, preletor da Seitianoê, viajando, um monte de coisa para fazer, eu não tenho nem 1/10 do tempo que eu tinha antigamente. Como é que eu faço para continuar estudando? É exatamente organizando os pilares necessários para um bom estudo. É fantástico você falar isso, porque você fala com propriedade, né? Você falou de uma pessoa... você falou como uma pessoa que saiu de reprovado na escola para uma pessoa que conseguiu passar no concurso mais difícil, que é a magistratura. Então você utilizou esses gatilhos. Inclusive, a família tomou um susto. Acho que a maior prova do crescimento foi a família tomando um susto. Porque eu era o vagal, o cara que não queria nada com os estudos, reprovado, a ovelha negra, né? E de repente, quando eles viraram assim, eu lembro até de uma tia minha falando assim, ele virou juiz. Mas como? Como? Porque a imagem dela ainda era daquele adolescente que não estudava. E de repente, quando eu peguei o estudo e comecei tendo crescimentos assim, claro, eu tenho colegas meus que tiveram crescimentos muito mais rápidos do que eu, porque eles já viam no desenvolvimento de estudo muito precoce. Eu comecei tarde, eu fui começar a aprender a estudar, assim, depois do 2º grau. Eu deveria ter aprendido a estudar no 2º grau, pelo menos. Eu fui aprender depois, foi na faculdade que eu fui aprender a estudar. Então, eu tenho colegas meus que fizeram coisas fantásticas, mas para minha realidade foi algo grandioso, porque a minha família mesmo olhou assim e falou assim, nossa, mas como é que ele fez? Os meus colegas de 2º grau, até hoje eles falam, eu não acredito que ele virou juiz, porque eu era o bagunceiro. Mas isso foi o quê? Foi a capacidade de pegar o que você falou, uma técnica adequada que dava resultados para mim e aplicá-la. O ponto é que hoje em dia as pessoas elas tentam fazer aquilo que não é adequado a elas. E eu tenho até assim uma preocupação, porque as pessoas hoje em dia, todo mundo quer vender a sua técnica como a única e melhor. E isso não é correto. Então você vê muitas vezes as pessoas abrindo novos cursinhos de inglês e elas falam assim, ó, a escola tradicional não presta. Mas espera lá, a escola tradicional formou pessoas, milhares de pessoas, anos a fio, e agora ela não presta? Não. Algumas pessoas talvez não deem certo. Mas isso não quer dizer que aquele método seja ruim. Então é isso que eu acho importante, é você entender que de repente se você não está crescendo, se você não está conseguindo bons resultados, não é porque você é ruim, é porque de repente está lhe faltando elementos do básico e uma técnica que lhe dê certo. Todo mundo que aplica as técnicas, todo mundo que modifica a sua maneira de enxergar, transforma. Um outro exemplo muito interessante, exercício físico. A minha esposa ficou grávida da minha filha, e eu falei, vou começar a malhar, porque depois que ela nasceu eu não vou ter tempo de malhar. Eu malhei 1 ano, mas eu malhei, olha, eu só faltei botar todos os pesos dentro de um saco e ficar puxando lá dentro da academia, desesperado que eu malhei, todos os dias, religiosamente. Eu malhava de 6 vezes por semana, malhava. Resultado, depois de 1 ano, engordei 4 quilos de massa gorda, não ganhei 0 de músculo. Nossa. Me deu um baque, me deu um desânimo tão grande que eu falei, cara, não dá. Aí vem aquelas desculpas, é porque o meu biotipo não nasceu para isso, é porque eu não tenho condições, eu não tenho estrutura genética para ganhar massa. Aí uma vez, aí nasceu meu 2º filho, tudo mais, eu meio que largando os exercícios de mão, super desanimado, e aí a minha esposa começou uma dieta, e eu decidi fazer a dieta com ela. E quando eu comecei a fazer dieta com ela, eu observei um fator de erro crasso na minha vida de malhador.
eu nunca olhei a alimentação. Eu sempre achei que a minha alimentação era a melhor possível. E não era. E não era. Eu comia errado, de forma errada, nos horários errados. Mesmo comendo as coisas integrais, mas a gente come errado. E pessoal, uma curiosidade para que vocês estão assistindo e querem saber mais da vida do João, você sabia que ele tem o mesmo percentual de gordura que o Cristiano Ronaldo? Cara, impressionante isso. Então, realmente, essas técnicas de estudo conseguem te levar ao sucesso, né? Que é uma coisa que a gente abordou no começo do podcast. Exato. Aí quando eu encontrei o que me faltava, que era alimentação correta, exercício adequado de forma correta também, e o descanso necessário, aí eu obtive resultados que durante 30 anos da minha vida eu busquei e nunca consegui. Então eu falei, então a gente tem que ter um ajuste em tudo. E o estudo é a mesma coisa. Se você não ajustar a alimentação daquilo que você está lendo, se você não ajustar o descanso necessário, e se você não ajustar o exercício adequado ao seu estudo, você também não tem um ganho de competência, um ganho de conteúdo acessível a você. João, esse ponto que você está falando é interessante, mas eu também estou muito parecido nesse conceito que você falou. De, meu filho tá chegando e aí eu tenho que fazer tudo junto, eu não tenho tempo. Hoje eu não tenho tempo. Então, quando a gente pensa em curso, a gente pensa já em destinar a parte do tempo do nosso cotidiano para aquilo. Uhum. E eu, por exemplo, eu não conseguiria fazer por conta do tempo. Como é que funciona isso? Como é que funciona a parte desse curso? Quanto tempo de duração ele tem? Olha, o curso você faria. Você faria porque ele é pequeno, ele é curto. Eles são 9 módulos só, a maior aula tem 16 minutos. Então é um curso pequenininho. Por quê? Porque são as bases. Ele vai te mostrar aquilo que você precisa fazer. Quem vai fazer é você. Então ele é um curso pequeno, 9 módulos, maior aula de 16 minutos e você encaixa. O ponto que é interessante, e no curso ensina, é o estabelecimento de prioridades. Muitas pessoas falam assim, eu não tenho tempo. Não é que você não tem tempo. É porque você está gastando o seu tempo e muitas coisas das quais você gasta o seu tempo não são prioridades na sua vida. Então, quando você gasta com prioridades, você consegue tirar um tempinho que seja para fazer aquilo que é necessário. Seja estudar, seja um crescimento. O ponto é estabelecer prioridades. Isso que você falou é tão interessante. Eu tenho um sócio em uma das minhas operações e ele falou que não tinha tempo para nada. Eu falei, cara, tranquilo. Abre teu celular aí e deixa eu ver quanto tempo você está gastando no Instagram. Foi abrir, nem sabia que tinha como ver isso. Tinha 3 horas do dia. 3 horas no dia direcionado a Instagram. Então, muitas vezes, a gente não percebe o quão ruim a gente consegue gastar o nosso tempo. Exato. A questão de você olhar tempo, ela é fundamental e as pessoas não olham. Então, a pessoa mais desocupada que eu conheço é a pessoa que fala que não tem tempo. Pronto. Eu tenho um amigo que é assim, ele nunca tem tempo para nada, mas ele nunca faz nada. Se você conseguir separar 30 minutos do seu dia, você consegue fazer grandes coisas. Um curso de inglês, você consegue fazer um curso de línguas, um estudo, até uma pós, você consegue fazer se você tirar 30 minutos. 30 minutos ainda é aquele tempo que você está comendo e passando vídeos e olhando as coisas. Então, as pessoas assistem muitas coisas inúteis, gastam muito tempo com... Se você souber retirar o que é desnecessário, você consegue tirar tempo e fazer muita coisa. Muitas vezes as pessoas falam que não tem tempo, mas na verdade não tem organização. E a partir do momento que você organiza isso, a sua vida muda ou não muda, João? Muda. Um amigo meu perguntou, João, como é que você dá conta de fazer tantas coisas, tantas atividades? Organização. Perfeito. Organizo os horários, as tarefas e as minhas prioridades. Atendidas as prioridades, ainda me sobra tempo às vezes de dar uma relaxada, assistir alguma coisa que eu queira, ainda consigo ter tempo de fazer isso. Mas por quê? Porque são feitas as prioridades. Estabelecemos aquilo que é necessário e aquilo que é urgente. E no curso ensina isso, a fazer, analisar e observar as nossas prioridades. João, e quem quer fazer esse curso, como faz? Onde clica? Tem algum tipo de contato específico? Tem, é só entrar no Instagram, Professor João Ricardo, lá vai estar o linkzinho que vai levar para o Marketplace, e lá é só adquirir o curso, não tem dificuldade nenhuma. E o legal do Instagram é pelo seguinte, no Instagram eu tenho postado, que é Professor João Ricardo, é @Professor João Ricardo, né? No Instagram, @Professor João Ricardo, lá eu tenho colocado muitas coisas variadas, inclusive pessoais. Então fica uma coisa mais assim intimista, para ver a vida.
da pessoa, né? Que não só o juiz João Ricardo, ou o preletor João Ricardo, mas a pessoa João Ricardo, né? Então, às vezes eu coloco vivências, eu coloco questões de humor, eu gosto muito de rir, eu acho que rir é algo fundamental, um alimento espiritual muito necessário na vida. Então é bem bacana. Lá no Instagram você consegue as informações todas. Inclusive até um deleite, porque os seus stories você fala muitas piadas da parte até de paz, né? Eu adoro, é a vivência minha. Fantástico. Então teve uma que eu ri tanto, eu postei o story, mas eu fiquei rindo do próprio story, que é um cara entrando e ele enrolando o mundo para poder sair e vinha escrito assim, né? Meu filho se aprontando para a escola. E eu vejo a minha realidade, então eu morro de rir com aquilo, mas eu tento postar sempre coisas engraçadas sobre todos os aspectos, tentando trazer um pouquinho de alegria, de ânimo para as pessoas no início do dia, ou até mesmo no final do dia dela. Ou então aquela bailarina, né, que enquanto eu dou a primeira colherada pra minha filha comer, entre a segunda, o que ela vira? Tá dançando. A minha filha, ela come dançando. Então é a coisa mais comum. Eu vejo minha filha botando um garfo, daqui a pouco ela sai dançando, assim, eu morro de rir disso. As nossas vivências, são nossas experiências. E sobre a parte de novos cursos, você já pensa em alguns cursos? Já. Tem algum pedido específico? Já. Várias pessoas têm me pedido vários novos assuntos a serem trabalhados, e nós estamos montando um novo curso que vai ser fantástico. Não posso dar spoiler ainda, mas eu estou estudando bastante, eu estou me dedicando, eu estou gastando, inclusive esse final de semana agora último, eu passei o domingo inteiro aprofundando, estudando, para trazer o que tem de melhor, aquilo que modifica, aquilo que nos ajuda, para que a gente possa realmente ter conteúdo que transforma. Eu gosto muito de ajudar. E esse ajudar, para mim, tem que ser algo concreto. Não basta apenas falar. Eu gosto de trazer coisas que a pessoa possa utilizar e mudar a sua vida. Então, estão vindo cursos exatamente voltados para isso, para que a gente possa mudar e transformar. Então, vem coisa muito boa aí, gente. O preço desse primeiro curso é quanto? Ele tá assim, um valor pequeno, R$ 89,90, como ele é um curso pequenininho, para dar aquele start para a pessoa estudar. A ideia era exatamente isso, é para que a pessoa possa valorizar e ela possa crescer e ter acesso a esse curso sem maiores dificuldades. Perfeito. E os outros cursos também vão ser pensados com muito carinho, né, na parte do valor. Nossa, né? muito carinho, porque a ideia é exatamente fazer com que a pessoa também ela sinta que ela está crescendo, porque o que nós percebemos? Que se a gente coloca às vezes um curso gratuito, a pessoa não valoriza. Ela acha, não, se é gratuito não tem valor. Então a gente coloca um valor para a própria pessoa perceber que ela está investindo nela própria, para ela também sentir que ela faz parte do processo. Mas a ideia é essa, é fazer coisas bem acessíveis para que as pessoas possam se transformar. João, e me fala um pouco mais como é ser juiz, como é seu dia a dia, quais são os seus grandes desafios, porque às vezes o pessoal acha que é tudo fácil, né? Nossa, é muito desafio. Ser juiz é difícil, não é fácil. Eu até brinco, falo com as pessoas que tem que ser realmente vocacionado, por quê? Porque ser juiz não só você tem que ter uma capacidade intelectual e de presença, porque não é só questão intelectual, você vai lidar com gente. E lidar com gente você tem que ter presença, seja uma presença mais firme, seja uma presença mais humana, seja uma presença mais calorosa, seja uma presença mais positiva mesmo. Mas você vai lidar com sentimentos. Então uma carga de sentimentos, de pressão, de situações assim tristes que não é para qualquer um. Então a minha rotina é uma rotina bem puxada, porque eu tenho... Aqui em Brasília, o Tribunal de Justiça era um pouco diferente dos estados. Então aqui nós demoramos muito para titularizar. O que é titularizar? É eu ficar fixo em algum lugar como juiz responsável daquela região. Então eu demorei 11 anos, 11 meses e 14 dias para titularizar. Então durante 11 anos eu trabalhei nas mais variadas áreas. Civil, fazenda, família, penal, violência doméstica, júri. Então trabalhei em várias áreas diferentes até chegar no que eu estou hoje. Hoje eu estou como juiz titular do Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher do Recanto das Emas, que é uma cidade, uma região administrativa aqui de Brasília. Para quem é fora de Brasília, as famosas cidades satélites, né? João, deixa eu te perguntar, existe alguma área que você goste mais? Porque são tantas. São tantas. A gente vai aprendendo a gostar de tudo. E eu descobri que a área que eu mais gosto é aquela que eu mais posso ser útil. Então, as áreas que na época da faculdade eu falava, é a área que eu vou gostar de trabalhar, às vezes na prática não é a que eu mais gostava.
Mas eu gostava muito. As áreas que eu acho que eu mais gosto mesmo é a área de família, que a gente pode conversar com as pessoas e ajudar as pessoas no estabelecimento de comunicação, restabelecimento de laços e ajudá-las a resolver problemas. Na área de violência doméstica eu gosto também. Na área de juizados também. Eu acho que tem mais áreas que eu mais gosto do que áreas que eu não gosto. Nossa. Então as áreas que têm contato com pessoas são áreas que eu gosto. E essas que você falou, ao meu modo de ver, somos das mais importantes, né? É onde a população mais carece, né? Sim, sim. E o interessante é que eu observo hoje em dia a carência que as pessoas estão na capacidade de conversar. Muitos problemas que nós nos deparamos no Poder Judiciário é pela incapacidade das pessoas se enxergarem o próximo e de conversar. É interessantíssimo esse problema. Você podia até montar um curso disso, né? Ou quem sabe. Isso é uma excelente ideia, trabalhando isso pro futuro. Fantástico. Meu amigo, e existe algum grande desafio que você tem passado sobre essa tua profissão, essa tua função? Nossa, desde o início, quando eu entrei como juiz, a gente tem a primeira construção da sua imagem. Porque quando você passa, você vive aquele sonho, eu passei, mas de repente você cai à realidade. Será que eu estou pronto? Será que realmente eu sou capaz ou estou com as competências necessárias para exercer a magistratura? E foi muito interessante que eu tive uma aula com um colega juiz que ele falou assim para mim, ele falou assim para a turma, né, na minha turma, a partir de hoje vocês vão começar a construir o juiz que vocês querem ser. Nossa. E isso eu tenho até hoje, por isso que eu nunca parei de estudar, por isso que eu nunca parei de... E não só estudar direito, estudar outras coisas, principalmente na área de humanas, de entender as pessoas, de entender o que é justiça, de buscar caminhos e meios para que permitissem que eu pudesse ser alguém mais efetivo. E vou ser bem sincero, sem falsa modéstia nenhuma, é óbvio que eu não sou um juiz ideal, é óbvio, eu sou um ser humano. E um ser humano tem os dias que eu acordo bem, tem os dias que eu acordo ruim, mas eu busco tentar ser o melhor. Mas com certeza em algum momento eu errei com alguém, provavelmente deve ter alguém muito chateado comigo. Infelizmente eu não consigo ser 100% perfeito em tudo que eu faço todas as horas. Mas que eu busco fazer isso é fato. Se eu errei até por convicção. Eu acreditava que eu estava fazendo certo, mas não porque desleixo ou vontade nenhuma de ajudar ou tá nem aí para as pessoas. Não, isso aí eu não gostaria. Mas é difícil, porque o dia a dia, para aquele que busca ajudar, ele é complexo, porque se você erra, você sofre. Então, se eu der uma decisão errada, eu vou sofrer com essa decisão errada. Então a gente busca ao máximo não errar. Mas é difícil dentro da vida humana você não errar, né? E você tem alguma mania, meu amigo, antes de entrar em uma grande audiência, alguma coisa assim? Tenho. Eu faço oração. Sempre que eu vou entrar na audiência, eu faço oração, porque é interessante. Para mim, é apenas mais uma audiência. Para aquelas pessoas, pode ser a audiência da vida delas. Então eu tento, claro que às vezes você tem maratonas de audiências, eu já saí de audiências 9h30 da noite. Nossa. Eu já saí destruído, que eu não sabia nem mais o meu nome. Mas eu sempre, antes de entrar numa audiência, eu faço uma oração. Inclusive, foi o que eu fiz na audiência que aconteceu no dia 1º de abril agora desse ano. Que oração que você faz? Oração bem simples. A gente na Seitonê chama ela de canto evocativo de Deus. Que a gente fala assim, ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seitonê para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Então, sabe, eu tento apaziguar a mente, o coração, para me entregar aquele momento para que eu possa ser o melhor possível às pessoas naquela audiência. E aconteceu recentemente algum momento que você sentiu que essa energia divina te esperando e manifestando em você? Nossa, sim. Eu já vivi muitas coisas interessantes em audiência, inclusive eu conto até no canal do YouTube algumas experiências que eu já vivi, engraçadas, difíceis e bonitas, mas eu vivi uma agora, no dia 1º de abril de 2025, em que nós tivemos uma audiência, que inclusive ela foi noticiada Brasil afora, que foi um sequestro de uma mulher durante a audiência. Nossa.
Então, nós começamos as audiências 2h20 da tarde, e eu fiz oração, e naquele momento eu vi que estava tudo estranho, era um dia estranho. As audiências já começaram esquisitas, e quando a gente recebeu essa notícia, eu comecei a fazer bastante oração para abençoar, para que tudo desse certo. E foi interessante, Lucas, que foi uma sucessão de acertos que nós tivemos. Não foi só acerto meu, foi acerto de todo mundo, da servidora que me acompanha, da promotora de justiça, da defensora, do defensor, da polícia. Foi uma conjunção de acertos que possibilitaram, ao final do dia, nós salvarmos a mulher. Então ela havia sido sequestrada, nós percebemos a situação grave às 3h30, conseguimos conversar, conseguimos ajudar, e às 18 horas essa mulher estava sendo salva pela polícia militar. Então foi uma cena de filme, foi noticiado, assim, foi Brasil afora. Inclusive tem as reportagens no meu Instagram lá, se você quiser mais detalhes você pode entrar lá. Então foi assim, foi bem bacana, e o que eu vi é que eu falei, gente, olha que coisa maravilhosa, caiu para mim, e graças a Deus eu pude estar preparado, não só eu como a minha equipe, para responder rápido, e eu reputo que foi esse pensamento de sempre entregar tudo nas mãos, ou sempre buscar fazer tudo melhor. É interessante, porque se a pessoa tiver uma visão religiosa, ela vai falar, entregar tudo nas mãos de Deus. E se ela não tiver uma visão religiosa, ela vai falar, está preparado para dar o seu melhor. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque você falar que vai entregar as coisas na mão de Deus e não der o seu melhor, você não entregou na mão de Deus. Então entregar na mão de Deus e fazer o seu melhor é a mesma ação com linguagens e abordagens diferentes. Então, para quem falar, eu não acredito em Deus, então faça o seu melhor. Eu acredito em Deus, então entrega a Deus, vá lá e faça. Então, poderia ter falado, entreguei nas mãos de Deus ou estava pronto para fazer o meu melhor, mas o ponto é que, graças à disponibilidade, ao momento de estar, sabe, realmente envolto e interessado naquilo que eu estava fazendo, é que nós pudemos fazer a diferença na vida daquela mulher. Isso foi muito importante. O que eu acho legal, e da forma que eu enxergo a Seishonoye, é que nós somos como se fôssemos pequenas antenas, e se a sua antena estiver suja, quebrada, você não consegue sintonizar a energia de Deus. Mas se a sua antena estiver limpa, funcionando perfeitamente, nesses momentos parece que desce uma energia divina, né? É uma sabedoria que é inexplicável. Você consegue ser eficaz de uma maneira que você fala, meu Deus, olha, nem eu esperava isso. Então, sintonizou Deus. Nossa, graças a Deus, ou graças à dedicação, esforço e preparo, nós tivemos esse resultado maravilhoso. Fantástico. Meu amigo, essa conversa tem sido muito proveitosa, acho que a gente conseguiu falar sobre vários aspectos fantásticos, tanto de trabalho, estudo, parte espiritual, com certeza, né? E se você pudesse fazer uma colocação final, algum conselho para as pessoas que estão te ouvindo agora, uma frase que tenha mudado o teu direcionamento, de um menino que não estudava nada, foi reprovado e hoje é um juiz conceituado e um dos preletores de maior sucesso da Seishonoye. Nossa, obrigado. Fico até emocionado de ouvir isso. Nossa, eu acho que o conselho que eu daria para todo mundo seria uma curta história. Um senhor, ele pede para o seu aprendiz a vender um anel dele. Eles estavam precisando de algum dinheiro, e ele pede para esse aprendiz ir vender esse anel. Esse aprendiz vai para o primeiro comerciante, o comerciante olha e fala assim, eu dou uma moeda de bronze nesse seu anel. Só que o dono do anel, o senhor do aprendiz, falou que não venda por menos de 10 moedas de ouro. E ele vai lá, leva, e o cara oferece uma de bronze, ele fala, não, infelizmente uma de bronze não dá. E ele retorna, e o mestre dele vira e fala assim, não, vai lá no outro comerciante e oferece, no mínimo 10. E esse aprendiz vai lá, chega lá e ele fala assim, eu ofereço no máximo 2 moedas de prata. Ele fala, não, mas o meu senhor falou que queria pelo menos 10 moedas de ouro. E ele retorna. E aí ele fala, senhor, eu não estou conseguindo vender. Ele fala, agora você vai nesse endereço aqui, você vai conversar com fulano de tal. E aí ele vai naquele endereço, chega no fulano de tal, quando ele olha o anel, ele fala assim, só um minutinho. Ele traz uma caixa com 50 moedas de ouro e fala assim, fale para o seu mestre que eu tenho 50 moedas de ouro agora e que as 50 outras moedas eu entrego no mês que vem. E ele volta todo feliz e fala assim, mestre, olha só, ele me deu 50 moedas e vai dar 50 moedas de ouro no outro mês, mas o que foi que aconteceu? Aí ele falou, é porque as 2 primeiras vezes que você saiu,
Você saiu para fazer uma avaliação com quem não entendia. E o terceiro sabia muito bem o valor do anel. Então todos nós temos valores que muitas vezes a gente deixa que aqueles que não conhecem o nosso real valor deem o preço que acha que nós merecemos. E nós compramos essa ideia. Quando na verdade você tem um valor, você tem um preço que somente aqueles que conhecem realmente a sua natureza vão poder falar o quanto que você vale. Então aprenda a saber com quem você vai levar a avaliação do seu real valor. Fantástico, fantástico. E para quem quer viver um pouco mais de perto esses seus conteúdos, essa sua sabedoria, como faz? Bom, acessa o YouTube, que nós temos 2 canais. Nós temos o canal da meditação Shinsokan, né? Vai aparecer aqui na tela como é que se escreve o Shinsokan. E tem um canal também do professor João Ricardo, que é lá onde posto vídeos, conto histórias engraçadas que já aconteceram comigo. Tem também o Instagram, @professor João Ricardo. Lá também você vai encontrar muito conteúdo. E por lá a gente consegue se ver e eu vou tentando passar um pouco dessa minha vivência, dessa minha alegria, dessa vontade que eu tenho de ajudar as pessoas. E segunda-feira de noite você tem um chamado, né? Sim, toda segunda-feira, 20 horas, horário de Brasília, eu faço palestra pela Seichonoye, que vai no canal da Seichonoye do Brasil ou da Meditação Shinsokan, ambos pelo YouTube. Entrada é gratuito e a gente conversa bastante sobre espiritualidade, elevação e bons pensamentos. Muito obrigado, João, por esse momento. Eu sei que sua rotina é muito corrida e passar esse conhecimento para quem está aqui nos assistindo é uma honra. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado.